A paz do Senhor Jesus para todos. Quero estar trazendo aqui uma palavra que se encontra na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que o Senhor Jesus Cristo virá como se fosse um ladrão. E a palavra, ela nos traz um ensinamento e nos faz a gente pensar quando diz como se fosse um ladrão. Um ladrão, quando ele vai te assaltar ou quando vai roubar a sua casa, ele não fala o dia e nem a hora que vai vir. Ele te pega desprevenido. E hoje nós podemos ver muitos estão dispersos com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com tudo que está acontecendo aí no mundo. Pai matando filho, filho matando os pais, irmãos matando irmãos. São várias coisas que estão acontecendo, como está escrito nas Escrituras, e muitos estão dispersos. O ímpio praticam as suas iniquidades, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não vê o que eles praticam. Mas a palavra de Deus fala que os olhos de Deus são como chamas de fogo sobre a terra. Os olhos dele vê tudo. Então hoje nós vemos nesse mundo o amor se esfriando um pelos outros. Mas a palavra, ela tem que ser cumprida. Tudo isso precisa acontecer para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas a gente tem que estar preparado para não ser pego de surpresa. Como a palavra diz, que o Senhor virá como um ladrão. Então aqui na carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele traz um ensinamento para essa igreja na época dele, que hoje não é diferente se nós trouxermos para a época que nós estamos vivendo. Ele fala no versículo 13 da carta de capítulo 4, versículo 13: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que neles dormiram. Então a palavra de Deus aqui, ela nos traz um ensinamento que na vinda do Senhor Jesus Cristo, ele trará com ele todos aqueles que dormem em Cristo Jesus. Quando fala aqui nesse versículo que Deus trará todos aqueles que neles dormiram, é os servos de Cristo, são todos aqueles que passaram por essa terra e deram ouvido à palavra de Deus, creram no nosso Senhor Jesus Cristo, creram no Evangelho de Cristo. Então todos que crerem no Evangelho de Cristo, todos que dormem em Cristo Jesus e que creram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra fala que no grande dia, na vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus trará eles de volta. Então o que eu entendo com isso? Que o que morre é só a matéria. A matéria, ela vai voltar para a origem de onde fomos criados,
como diz a palavra de Deus, da propriedade do barro voltaremos. Mas o Espírito vai estar vivo. O Espírito não morre. O Espírito volta para Deus. E no grande dia do Senhor, Deus trará todos os que dormiram no Senhor. Vão ressuscitar com o corpo transformado, com o corpo glorificado, como diz a palavra de Deus. No versículo 15, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Então aqui nesta carta, o apóstolo Paulo está ensinando que com a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós que estivermos vivos, aqueles que estão crendo na palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Cristo, não precederá aos que dormiram em Cristo. Primeiro, eles vão ser ressuscitados com seus corpos glorificados, e assim aos que estão vivos, seus corpos serão glorificados, e nós vamos encontrar Cristo nos ares. Isso é uma promessa de Deus. Isso é para aqueles que crerem, para aqueles que dão ouvido à palavra de Cristo, a essa promessa. Há uma promessa para uns e há o castigo eterno para outros que não estão crendo na palavra de Deus. Muitos já dormiram no Senhor e não creram no Senhor. Tiveram nesta terra aqui, mas não deram ouvidos à palavra de Deus. E muitos que dormem também tiveram nesta terra aqui e aproveitaram a sua oportunidade. Receberam o Evangelho de Cristo, receberam Cristo como Senhor e Salvador. Vão ressuscitar no grande dia para viver com Cristo eternamente. E outros vão ressuscitar para viver a separação de Deus eternamente. No versículo 16 fala: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a palavra fala, a palavra é muito clara, no ressoar da trombeta, na vinda de Cristo, os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. Isso é uma promessa de Cristo, da vida eterna com Cristo, viver com Cristo eternamente. Então hoje, muitos que estão nesta terra aqui, estão tendo a opção de escolher viver com Cristo eternamente ou viver separado de Deus eternamente. Sofrerão a ira de Deus, sofrerão o castigo eterno aqueles que passaram nesta terra, mas não deram ouvido ao Evangelho de Cristo, não deram ouvido à palavra de Deus. Receberão o castigo eterno do Senhor Jesus Cristo, ficarão a eternidade separados de Deus. Essa é a destruição do ímpio. Quando eu falo a destruição do ímpio, é a separação do homem de Deus, que é uma destruição maior para o homem ficar separado de Deus eternamente, em eterno sofrimento. A palavra de Deus fala isso. No versículo 17 fala: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares.
Então essa é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo para a humanidade. Então aquele que crê verá a glória de Deus. Mas aqueles que não crerem, que não derem ouvido ao Evangelho de Cristo, sofrerão o castigo eterno, como está escrito na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, com essa palavra aqui, eu quero trazer um despertamento, tanto para a minha vida, quanto para a sua vida, que aproveite a oportunidade que o Senhor Jesus Cristo nos dá de receber a salvação eterna, de ficar longe de Deus eternamente para aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Então aproveite a oportunidade, porque a palavra de Deus diz que ao homem ele só morre uma só vez e depois segue o juízo. Então ao homem ele só terá uma única oportunidade nesta terra de receber a salvação de Deus enquanto houver vida para ele, porque depois da morte segue-se o juízo. Então tem muitos que já desceram à sepultura, uns com Cristo para a salvação eterna, para a ressurreição no grande dia e morar com Deus eternamente. E muitos já desceram à sepultura sem Deus para a condenação eterna no grande dia, que deverão comparecer diante do grande trono branco. Todo joelho se dobrará perante a santidade de Deus. Então que vocês venham a receber essa palavra e compartilhar, para que o Evangelho de Cristo se propague nessa terra, para a vinda do Senhor Jesus Cristo ser mais rápida. Então eu preciso da ajuda de todos vocês que compartilham esse vídeo. Para aqueles que desejam, Maranata, venha. Vocês fiquem com essa palavra em nome de Jesus.